O que é a noite escura? E qual é o discernimento que devo fazer para saber se estou em noite ou não? Bom, primeiro, a noite escura, a causa da noite escura é mística. Isto é Deus é a causa da noite. Quando Deus não é a causa da noite, então não é uma noite escura, pode ser uma outra realidade. Pode ser uma vida morna, pode ser uma causa biológica, psicológica e outras causas, e não a mística. A noite escura não é a falta de luz. A noite escura física que nós vemos é a falta de luz. Quando você não conhece um caminho à noite, é muito difícil você seguir aquele caminho quando não houver luz. Então, se eu não conheço, como eu vou caminhar se nada enxergo? A noite mística, diferentemente da noite física, não é a ausência de luz, mas o excesso de luz. Pessoas, vamos dizer, que estão invadidas. Essa palavra não é precisa, invadida, mas vamos dizer, estão mais próximas de Deus. E Deus, assim, quanto mais próximo também se faz da pessoa, nessa realidade da noite, que Deus é luz, nós ficamos cegos. Então a noite mística é o excesso de luz. É a muita luz que nos cega e, ficando cegos, pensamos que estamos abandonados por Deus. Essa é a primeira parte. A segunda, qual é o discernimento? Veja, alguém vem e diz, olha, eu não estou conseguindo rezar, estou com muito sono. Isso é noite? Depende. Né? Depende, precisamos analisar a causa. São João da Cruz nos dá alguns elementos para fazermos um discernimento do início da vida mística, ou seja, do início da purificação passiva, do início da ciência mística, ciência infusa. Quais são os passos? Bom, ele dá 3 passos importantes para o discernimento da noite. Primeiro, é a falta de gosto, o consolo, não somente nas coisas divinas, mas também em alguma coisa criada. Alguém pode dizer, eu não estou conseguindo rezar, eu não estou conseguindo concentrar na oração, eu não estou conseguindo, vamos dizer, sentir a presença de Deus. Eu estou em noite, mas espera aí. E nas coisas do mundo, você também está sentindo isso? Porque alguém pode muito bem dizer, não consigo rezar. Eu não consigo me encontrar com Deus como me encontrava antes, com gostos e sabores. Aí eu pergunto, e quando você está diante da televisão vendo uma novela, você sente gostos e sabores? Sim, então se sente não é noite. Ok? Então você precisa avaliar qual é a causa desse problema na oração. Pode ser um pecado não confessado, ou pode ser mesmo a falta de arrependimento, de confissão e etc. Então é um chamado à conversão, não é uma noite mística, ok? A causa não é mística, mas a causa pode ser moral. E vamos adiante para o segundo sinal. Ainda nesse primeiro sinal, que é a falta de gosto pelas coisas de Deus e pelas coisas do mundo, ok? Alguém pode ter esses 2 elementos, mas também não ser noite. Por exemplo, se você tem um problema de insônia e passa a noite todinha acordado, ora, no outro dia, como é que vai concentrar para rezar? Mas também fica desanimado para tudo, fica desanimado para as coisas do mundo, fica como que uma espécie de apatia pelas coisas do mundo e pelas coisas de Deus. Isso não significa também que seja noite, nós precisamos de outros sinais, porque alguém pode, como eu disse, ter insônia e essa insônia impedir a oração, né? Como pode ter uma causa
psicológica, uma causa biológica, a falta de uma vitamina, então eu fico meio que apático às coisas de Deus e às coisas do mundo. Eu necessito de um segundo sinal, que o segundo sinal para que se creia tratar-se de fato de purificação sensitiva, é ter a alma lembrança muito contínua de Deus, né? Com solicitude e cuidado aflito, imaginando que não serve, mas antes volve atrás do divino serviço. Então vem esse segundo sentimento, a segunda experiência de que estou voltando atrás no caminho de Deus. Ou seja, Deus está purificando, Deus está próximo, e essa proximidade faz com que eu sinta a sua distância. Não que Deus esteja distante, mas que eu estou distante de Deus. Estou sendo, então preciso ser purificado para me tornar próximo dele. Ou seja, nós não temos condições de nos tornarmos próximos de Deus. Nós temos condições de irmos, por exemplo, na Santa Madre, a terceira morada, mas quem nos torna próximo dele é ele mesmo, ok? Não é um simples arrependimento, uma conversão que me torna próximo. Não é a minha vontade, não é o voluntarismo, vamos dizer o que o Papa Francisco trata na Gaudete et Exsultate, que me torna próximo de Deus. Mas é Deus que me torna próximo dele, se fazendo próximo. E quando eu estou distante e ele se faz próximo, eu me sinto longe. Essa experiência mística, vamos dizer, desse segundo sinal. Há um terceiro sinal, que é a incapacidade da pessoa de meditar e discorrer. O que é isso? Ou seja, antes eu conseguia imaginar, ter uma cena bíblica na minha cabeça, imaginar bastante detalhes. Tem pessoas que são bastante detalhistas na sua meditação, imaginativa. Eu sempre dou um exemplo, você pega a boa samaritana, e tem gente que olha, vê quanto que tem de poeira no pé de Jesus, e etc. Tem gente que é assim, e de uma hora para outra já não consegue mais meditar nada. E também discorrer. Esse discorrer seria não a imaginação, mas o entendimento. Seria uma discussão interior, as elucubrações interiores, seria essa parte intelectual que temos durante a oração. Como gostava a Teresinha, Santa Madre Teresa também, por exemplo, de rezar o Pai Nosso e de repente pensar no Pai. Quem é esse Pai? E assim começar a meditar sobre o Pai. É isso que trata. Então é um momento que tudo acaba. Então, o que São João da Cruz diz, tendo esses três sinais? Eu vou desesperar na minha angústia, na oração, na minha dificuldade na oração? Não. Agora eu devo me colocar como paciente. Eu digo que a noite escura é uma cirurgia sem anestesia. E a noite sensitiva é o início do corte. Nós sentimos a dor. E aí entramos em comunhão com a cruz de Cristo. Aqui poderíamos aprofundar bastante sobre a noite escura, ter exemplos. E nós estamos só tratando do início, mas isso é o objetivo desse vídeo. E que a festa de São João da Cruz, que nessa festa de São João da Cruz, nos decidamos por Deus, porque Deus já se decidiu por nós. Deus nos abençoe. Amém.